A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudando com o missionário Vitor é o tema desta noite, de um estudo bíblico que eu estarei fazendo para os nossos crescimentos, porque Jesus vai falar: crescei na graça e no conhecimento da minha palavra. Amados, se tiver uma Bíblia, seja ela digital e principalmente o livro, abre lá no princípio, lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1 adiante. Diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre as águas e as águas. O que é isso? É o mar, os oceanos, a separação entre a areia da praia e o mar. E fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas. E debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, assim o fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde, manhã e segundo dia. E disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Significa a terra. E disse: produza a terra a relva, as ervas, que deem semente às árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, e sobre a terra assim o fez. Isto é a produção das árvores do meio ambiente. A terra, pois, produziu relva, e as ervas deram as suas sementes, e cada um a sua espécie. E disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais rastejantes, animais selváticos como leão, animais assim selvagem, animais carnívoros, segundo a sua espécie, e assim o fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais segundo aquilo que a sua espécie produzia. E viu Deus que isso era bom. Agora, amados, eu quero que vocês fiquem atentos ao versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amados, o que me chama a atenção é que no princípio Deus ele falou através do quê? Da sua palavra. É por isso que Pedro ele vai falar com Jesus quando estava no barco: Senhor, pela tua palavra
eu lançarei a rede. Pedro reconheceu que na palavra do Senhor tem poder. Então, em tudo Deus fez pela palavra. Agora, no versículo 27, você não vai ver Deus falando, haja o homem, não. Deus, ele criou. Aleluia. Eu quero te falar que você não é igual a mim e não igual aos outros. Você tem uma marca digital diferente. Você é especial para Jesus. E Deus os abençoou, ele disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. O que Deus está falando é, produza geração, produza família, porque eu amo a descendência, eu amo a produção. Amados, ainda no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, vai falar assim, ó. Então disse o Senhor, o Senhor Jeová, o meu espírito, o espírito de Al, o Espírito Santo de Deus, não agirá, ele não contenderá, em outras traduções, para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu quero te falar que Deus ele estabeleceu até um momento de vida para mim e para você. Você não vai ver nenhum local, nenhuma notícia que alguém viveu até 200 anos ou 200 e 300. Não existe isso. Ninguém na geração que estamos vivendo, século 21, vai morrer com 300 anos. Não existe. Por quê? Porque a palavra vai falar, e pôs Deus os seus dias de vida 120 anos. Agora eu quero que você abra comigo lá em Eclesiastes, segundo escreveu Salomão, rei Salomão, que tudo é vaidade, ele fala isso, né? E ele vai falar assim lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou repetir. Tudo tem um tempo determinado. Há tempo para tudo debaixo do céu. Amados, a palavra de Deus, ela por si só já se explica. Lemos que Deus no princípio criou os céus e a terra, estabeleceu o firmamento, e Deus vai falar, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus é aquele Deus que tudo que ele faz é perfeito. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Até uma folha que cai da árvore, Deus dá ordem para cair. Amados, olha o que Pedro ele vai falar em Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz assim, ó. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Então eu e você não podemos esquecer disso, ó. Que para Deus, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Missionário Vitor, eu não estou entendendo o que você quer passar para mim neste momento. Eu quero falar que há um tempo determinado na sua vida. Se Deus é aquele Deus que não muda, porque a palavra vai falar lá, antes de Mateus, em Malaquias,
que Deus ele não muda. Está em Malaquias, Deus ele não muda. Então quero te falar que ele é aquele Deus que desde o princípio criou os céus e a terra. Ele tem o controle da sua vida. Mas, amados, isso é um estudo. Isto é uma compreensão da palavra de Deus. Eu quero que você entenda todo o significado, tudo por detrás da palavra de Deus. Tudo explicado, tudo revelado. Eu quero passar para você que Deus, ele não te fez qualquer coisa. Você tem valor para Deus. E a mensagem do dia é: o mundo e as pessoas podem desprezar você. Só que o sinal da cruz demonstra o maior amor que Deus mostrou para a humanidade. O amor que você mendiga nas pessoas é o amor que você às vezes não encontra em Jesus. Não é porque Jesus não te dá, é porque você está muito ocupado procurando, sendo uma pessoa carente nos homens e não buscando em Deus. É por isso que a palavra de Deus vai falar que Caim e Abel, um agradou a Deus na sua oferta e o outro não agradou a Deus na sua oferta. A palavra vai falar que Deus ele vai falar assim, escute o que está lá em Gênesis, capítulo 4. E conheceu a seu irmão Abel, que significava vaidade. Então a palavra Abel significa vaidade. Caim foi um lavrador da terra. E aconteceu que nos dias que Caim trouxe a sua oferta, o seu fruto da terra, uma oferta ao Senhor, Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas, e da sua gordura atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não agradou da oferta de Caim. Por isso Caim matou Abel. E Deus vai falar assim: Caim, o pecado jaz à porta do teu coração. Será tu que vai dominar se tu aceita ou não. Olha o que Deus está falando. Não é eu que estou falando. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Para ti já está diante de ti o pecado, porque já está à porta do teu coração. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que Deus está falando? Todos os dias o pecado está na minha porta e na tua porta do teu coração. Todos os dias o diabo vem com um banquete, com uma proposta diferente. Só que eu e você vamos decidir se vamos aceitar ou não. Eu amo tanto a palavra de Deus que vai falar que Daniel, ele decidiu não se contaminar com os emanjares, com os banquetes que o rei pôs diante dele. A palavra vai falar também que José fugiu da esposa do rei Herodes, se eu não me engano, Herodes. Então o que acontece, amados? Acontece que todos os dias, eu e você, temos escolhas diante de Deus e do diabo para decidir se você aceita as coisas de Deus ou as coisas do diabo. Romanos capítulo 8 vai falar, lá em Romanos, estou abrindo aqui na palavra de Deus, Romanos, acompanha comigo, amados. Isto é um estudo para você entender mais da palavra de Deus e pôr em prática, como eu também preciso todos os dias pôr em prática. Romanos, capítulo 8, versículo 23. Vai falar que o salário do pecado é a morte. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna
Então, amados, precisamos saber qual salário vamos receber, qual escolha vamos ter, porque a vida é uma só. O destino são dois, céu ou inferno. E Deus ele está trazendo neste momento uma mensagem ao teu coração. Amados, é Romanos 6:23. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então o que Deus está falando? Escolhe a vida. Escolhe aquilo que eu tenho para você. A palavra de Deus, segundo o profeta Isaías, no versículo 46, versículo 10, vai falar assim, ó. Eu anuncio, quem anuncia? Deus. O fim desde o princípio. Olha o que Deus está falando. Eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Eu quero falar que o conselho de Deus para a sua vida é firme e não as dos homens. É por isso que Jeremias também vai falar que maldito o homem que confia no homem. E a pergunta é, em quem você tem confiado? Aonde você tem posto a sua confiança? Nos homens ou em Deus? Adão e Eva esconderam de Deus quando pecou. Eu não sei o que você tem feito na sua vida no decorrer dos dias, das semanas, do meses e do ano. Mas eu quero te falar que Deus ele está de braços abertos, esperando você confessar os seus pecados. Não se esconda de Deus. Se tem algo que o diabo quer, é que eu e você se esconda da face de Deus atrás de uma árvore. Lembra de Adão e Eva? É por isso que Deus está ligando toda a mensagem. Eu comecei lá em Gênesis, estou indo em Apocalipse, em Salmos, em Eclesiastes. Deus, a palavra dele é viva, então permita que essa palavra penetre na sua alma e te dá vida com abundância. Então Adão e Eva eles vão se esconder de Deus, só que Deus vê tudo. A gente esconde de Deus, mas Deus, oh aleluia, vê tudo. E Deus ele está vendo o que você tem feito e Deus está esperando eu e você tomar uma atitude e falar, Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Já não sou digno que me chamas de filho e que eu te aceite como meu pai. Só que a passagem do filho pródigo vai falar que o pai veio de braços abertos ao encontro do filho. Eu não sei se você tem sido o filho pródigo, mas o Senhor está falando, as minhas misericórdias são como rios, cachoeiras, estão sempre descendo e estão sempre dispostos a te perdoar. Eu quero falar que Jesus ele também falou lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 e versículo 13 também. Eu sou o Alfa. Então Jesus ele é o princípio, eu não li Gênesis. Então Jesus ele é desde Gênesis. Eu sou de Gênesis, eu sou o princípio. Eu sou aquele que fala desde o princípio eu estava sobre as águas. Ó, eu sou o princípio. Eu sou o ômega, eu sou o que estou no meio da palavra, eu sou o que estou no meio nos salmos. Eu sou o que estou no meio da história da sua vida. E eu sou o princípio também, eu sou o fim. Eu sou o alfa. Eu sou o ômega, o primeiro derradeiro. O meu espírito,
todos os dias está falando. Será que você tem dado ouvido? Porque a palavra vai falar que bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra do livro desta profecia. E tudo se resume que no final de Apocalipse vai falar que aos vencedores ganharam galardão, coisas grandes. Então eu te encorajo, eu quero falar para você que você tem que ser um vencedor. Pare de pensar que você é um derrotado. Pare de andar de cabeça baixa. Deus não falou para Abraão, levante a cabeça, olhe para o céu. Por que Deus falou para Abraão, olhe para o céu? Porque lá em Isaías, capítulo 6, o profeta Isaías teve uma experiência tão grande com Deus, que a palavra vai falar que ele viu o Senhor assentado ao alto e sublime trono. Eu quero falar que o seu socorro vem do céu, porque o meu Pai, o teu Pai, o Pai da eternidade está assentado num alto e sublime trono. E Jesus é aquele que lá em Lucas ele fala para o ladrão, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então quero te falar que a sua pátria, o seu lugar de morada não é na terra. Estamos aqui de passagem. Faça escolhas sábias. Faça escolhas sadias, santas, puras diante de Deus. Pare de achar que o teu pecado é maior do que o sangue de Jesus, porque não é. O teu sangue, Jesus, lava todo pecador. Comece a falar palavras assim: Senhor, o teu sangue tem poder sobre mim. O teu sangue tem poder sobre o meu passado, sobre o meu presente, sobre o meu futuro e para toda a eternidade. Não permita que o diabo lance palavras ao teu coração, à tua mente, que você é um derrotado, porque você não é. Ele é um derrotado a qual já está condenado ao lago de enxofre. Amados, Deus tem palavra de vida eterna ao teu coração. É necessário, como João, comer do livro da profecia. É necessário comer desse livro. Eu sinto muita presença do Senhor. Eu não sei se você que está do outro lado, quando assistir esse vídeo, vai sentir essa presença, porque eu estou sentindo. E para o vídeo não ficar muito longo, eu quero finalizar falando que a maior resposta na sua vida não está no seu patrão, não está na sua porta de emprego, não está no seu salário, na conta no final do mês, não está na roupa que você veste. Não, o seu maior sinal, a sua maior resposta está num dia onde Jesus falou: está consumado, foi pago. Então pare de achar que você aqui nesta terra não é ninguém, porque você é alguém para Deus, você é alguém que Deus pagou um alto preço. Então receba neste momento esta palavra: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a palavra é: eu sou o Deus do primeiro, o Deus de Gênesis, o Deus de Salmos e o Deus de Apocalipse. Eu estou no início, meio e fim. E Ele está na sua vida desde que você saiu do ventre da sua mãe.